Isaías fala para Ezequias o seguinte, verso 21, pois Isaías tinha dito: ponham uma pasta de figos em cima da úlcera do rei e ele ficará bom. A restauração de Ezequias passava pela restauração da sua fé. Mas como fazê-lo? Deus primeiro usou a oração, depois Deus usou o profeta, depois Deus usou um sinal lá no relógio de Acás, e agora Deus vai usar uma pasta de figos. É interessante perceber que em algumas ocasiões Deus propõe passos que precisam ser obedecidos para que o seu milagre ocorra. Eu chamo isso de passos de fé. Por exemplo, Naamã se aproxima, não é? E quer falar com o profeta diz para ele que não vai falar com ele, manda o serviçal dele mandar os recados, já para quebrar o orgulho do general, que chegou lá já, né, com o pé no peito do rei, dizendo: ó, você tem que me curar e tal. Então ele vai dar uma quebradinha no orgulho desse homem aí, não vou nem falar, Deus está fazendo isso, tá? E ele diz assim: tudo bem, quer ficar curado? Mergulha no Rio Jordão 7 vezes. E ele fica nervoso, diz assim: esse riozinho ruim, feio, fedido, quero mergulhar aqui não. Se era para tomar banho, eu tomava banho na minha terra. E aí os soldados dizem assim: general, o senhor é um homem tão corajoso, tão forte, tão assim, se fosse uma coisa muito difícil, o senhor estaria lá pronto para fazer. Agora o homem só mandou o senhor tomar banho. Toma banho, homem, toma banho, aqui nesse rio 7 vezes. E aí é interessante que ele começa, e eu acho, outra vez, não está na Bíblia, tá? Eu acho, estou tomando banho por causa de vocês, por mim não, nem precisava, não acredito nesse negócio aqui não. Aí ele toma o primeiro banho e diz: está vendo, não funcionou nada. Toma o segundo banho, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, nada. Eu creio que foi só no 7º, só naquele último, que o milagre de Deus se revelou. Há determinados momentos na nossa vida que os milagres de Deus acontecem em meio à nossa caminhada da fé. Deus dá os sinais, a gente vê a ferida, e aí o profeta diz assim: faz uma pastinha de figo, né? Joga aí em cima da ferida. Ele diz assim: moço, eu já fiz isso 500 vezes, você acha que esse aqui é o remédio mais caseiro que tem, todo mundo sabe, você acha que a pastinha de figo vai fazer? O profeta mandou: põe, meu filho. Essa era a ideia, Deus está tendo alguma coisa. Aí Deus vai trabalhar na vida de Gideão. Eu fico imaginando, coitadinho do Gideão, né? Ele, toda aquela coisa, novelo de lã e tal, e Deus diz assim: agora você chama o povo, e aí o povo vem, e aí ele tem que lutar contra 100.000 homens, 100.000 homens, gente, 100.000 homens, você entende isso? E ele consegue um exército de 1/3 desse número, e ele já está dizendo: vai ser difícil, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? 3 contra 1, a gente dá um jeito. E Deus diz assim: é muita gente. É muita gente. E ele diz assim: manda embora esse, manda embora aquele. Ele diz assim: Senhor, tem certeza que vai mandar embora mais gente? Sabe quantos sobram? 300 contra 100.000. E é interessante que se ele não tivesse obedecido a Deus de mandar embora as pessoas passo a passo de fé, ele não teria obtido a vitória. E eu posso encontrar tanta gente aqui na Bíblia, aqueles homens que ajudaram Jesus a fazer o primeiro milagre, né? E ele diz assim: leva ao mestre Sala a água. E enquanto eles estão levando, ele é transformado em vinho. Da mesma maneira agora, Isaías diz: põe lá a pasta de figos. Olha, eu quero dizer para você
que você é um grande tolo se imagina que foi o remédio que curou Ezequias. Foi Deus que curou Ezequias. Mas para suscitar fé no coração do rei, ele usou uma pasta de figos. O milagre não estava e nunca vai estar no método, mas na confiança restaurada, na fé colocada na promessa de que Deus faria o que Ele prometeu que vai fazer. Que lá no trono já foi dada a ordem, e ainda que eu não esteja vendo, já aconteceu, porque Deus é o Todo-Poderoso. Tem muita gente nessa jornada da fé que para no último mergulho de Naamã. Não está funcionando. Que para no último dia da pasta de figos de Ezequias. E aí perdem a bênção prometida. Porque nessa dinâmica que Deus está construindo conosco, não é a ferida o mais importante. O mais importante é aprender a andar com Deus todos os dias. Porque todo milagre é temporário. A vitória que você está buscando ardentemente hoje, ela vai passar. E amanhã você vai precisar de outra intervenção de Deus na tua vida. E depois de amanhã, quando aquilo passar, virá outra. E o que o Senhor está ensinando é que Ele está sentado no trono, e Ele é o Senhor dos céus e da terra, e nele há todo o poder no céu e na terra. E quando a gente aprende a andar com Ele, não importa a ferida e nem o que eu esteja vendo, o que importa é o decreto do trono de Deus. E eu vou bater na porta do trono, e vou falar com o rei, e vou buscar a orientação dele, e quando ele dá o decreto, eu posso sentir paz no meu coração. E é interessante que essa dinâmica é tão tremenda, que quando a gente está orando como Elias orou para que a chuva viesse, e ele mandava o seu empregado olhar lá no céu, longe, e dizia: você está vendo alguma coisa? Ele disse: não estou vendo nada ainda não. E ele continuava orando: você está vendo alguma coisa? Não, não é. Daí uma hora ele disse assim: sabe, eu vi uma coisinha lá longe, como se fosse do tamanho de um punho, uma nuvenzinha perdida no oceano. E aí o homem de Deus se levanta e diz: é o suficiente. Você está entendendo? Não é a nuvem, não é a chuva, não é a ferida, não é o problema, não é a dor, não é a angústia, é como eu olho para o meu Deus. Eu preguei um sermão muitos anos atrás com o título, não importa o tamanho do teu problema, o que importa é o tamanho do teu Deus. O tamanho de Deus não muda, o que muda é a nossa percepção de quem é o Senhor da nossa vida. 4 coisas Deus usou para tratar o coração de Ezequias. Deus usou uma oração tremendamente humana. Não era uma oração poderosa, sabe aquelas que você vê como receita mágica? Não. Era um homem falando das suas dores com Deus. E toda oração poderosa é aquela que revela a nossa alma para Deus. Depois Deus usou um profeta, falando coisas duras e coisas boas. Deus usa toda palavra que procede dos lábios dele para tocar a nossa vida. Depois Deus vai usar os sinais. E os sinais nada mais são do que a revelação de quem Ele é, o Deus Todo-Poderoso que se assenta no trono. E Ele faz isso para que a gente possa reentender e redescobrir
que Ele é Deus e que nós estamos debaixo da autoridade dEle. E aí Ele diz: você quer caminhar comigo? No meio dessa luta, podem ser 3 dias, podem ser 25 anos, como Abraão, podem ser 40 anos, como Moisés. O segredo é o mesmo: anda comigo debaixo da minha ordem e da minha sabedoria. E aí não importa o tamanho da ferida, nem se o sol precisa andar para trás. O que importa é que você vai saber que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Nessa noite eu queria orar com você, eu queria clamar a Deus nessa noite junto com você. Deus tem algo tremendo para fazer na minha vida e na sua vida. Hoje pela manhã eu fiquei impressionado quando a gente estava nesse momento de intercessão e oração, e estava conversando com a minha cunhada que participou do culto, da minha esposa que assistiu pela televisão. Houve algo diferente hoje de manhã aqui. Quanta gente foi tratada na alma. Eu nunca vi tanta gente chorando quanto estava hoje de manhã. E sabe, queridos, não era só um choro assim de lágrima correr, era da alma, gente que soluçava, que gritava na presença de Deus, gritava. A minha esposa falou assim: olha, eu assisti pela televisão, dava para a gente sentir aqui o que estava acontecendo lá. Está entendendo? Eu creio que o Senhor passou por aqui para tratar muitas feridas da alma. Eu creio, de todo o meu coração. A minha cunhada falou: olha, algumas coisas aconteceram aqui, eu estava ali, vim para abraçar alguém, como a gente faz, né, no final do culto, e você estava insistindo para a gente abraçar, e estava faltando gente, e eu virei para a moça que estava do meu lado e disse assim: tem mais gente que não foi abraçada, você se incomoda que eu abrace outra pessoa? Ela falou: não, pode abraçar. E aí então ela abraçou uma outra pessoa que estava próxima ali, e ela começou a perceber que as duas choravam numa intensidade tão grande, encostavam o ombro, não é? no ombro dela, a cabeça no ombro dela, e aquilo foi tão tremendo, visitação do Senhor. E aí ela vai perguntar: quem são vocês, o que está acontecendo? Ela disse assim: olha que coisa, eram 2 irmãs gêmeas que estavam ali. Deus queria que as 2 fossem tratadas na mesma hora e pela mesma pessoa. Quando Deus fala do seu trono, já aconteceu e a gente não sabe, e a gente tem que tomar posse pela fé, e os sinais de Deus vão acontecendo, e eu fico sempre pensando: Senhor, cura logo a ferida, é mais fácil. E Ele diz: não, filho, porque a ferida é o de menos, eu quero que você aprenda a andar comigo. E aqui nessa terra a gente anda por fé e não por vista, está na Bíblia. Então nessa noite eu queria orar com você. Deus quer te ensinar a caminhar com Ele. Quem sabe você chegou aqui com um monte de dúvidas, quem sabe você chegou aqui com um monte de temores no seu coração, quem sabe até alguns sinais de Deus já aconteceram na tua vida, marcantes, e você sabe que vieram de Deus, mas o teu coração está em revolução, porque os teus 3 dias não terminaram, e você está olhando para a ferida, e o Senhor está dizendo: olha para mim, autor e consumador da sua fé, olha para a majestade do trono do Todo-Poderoso, e creia que quando eu já dei o decreto, ainda que você não veja, nada nem ninguém pode impedir. Não tem anjo nem demônio, principado ou potestade, coisas presentes, passadas ou futuras que possam impedir, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aí você vai dizer: obrigado, Senhor, pelo sinal. E Ele diz: põe a pastinha de figo aí, 1 dia, 2 dias, 3, continua a tua jornada, porque sou eu que vou fazer os milagres acontecerem. E todo milagre vai ser temporário,
até aquele dia, quando Jesus voltar. E aí sim, tudo vai ser definitivo. Se hoje o Espírito Santo está falando com você, e você está vivendo a revolução da sua alma, Jesus quer tocar em você hoje. Jesus quer tratar você hoje. Se hoje você está relutante, hoje o Senhor quer marcar a tua vida com os sinais dEle. Ele quer pegar você pela mão e te ajudar a caminhar o amanhã, o depois de amanhã, até aquele dia em que o decreto do céu vai se revelar na terra, e você vai ser um daqueles que disse: eu sabia, porque Deus havia prometido isso para mim. Então eu queria orar com você hoje. Deus quer tratar você. Aqui hoje é dia de tratamento, onde o Espírito de Deus vai trabalhar na nossa vida. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, sai aí do seu lugar, vem aqui para frente para a gente orar juntos, e a gente vai se colocar na presença do Senhor. O Senhor me trouxe aqui para me tratar hoje, para me ensinar a andar enquanto eu vejo a ferida. O Senhor me trouxe aqui porque eu preciso das marcas dEle na minha vida. Então, se o Espírito de Deus está falando, vai levantando do seu lugar rápido, pede licença. Se tem uma família que está vivendo uma luta intensa e diz: olha, será? O Senhor está dizendo: eu vou tocar em vocês, eu vou tocar em vocês, eu vou tocar em vocês. E é Ele que toca, não sou eu, é Ele que toca, só Ele. Então venha. Vem, em nome de Jesus. E se o Senhor falar com você para passar pasta de figo, passa pasta de figo, viu? Tá? E eu não sei o que significa isso na tua vida, não é? Muito provavelmente são coisas tão bobas, tão simples. Caminha comigo. Exercita a fé que eu estou colocando no teu coração. E quando a gente faz isso, a gente diz assim: não é a pasta de figo, é o Deus que se assentou no trono e deu o seu decreto. E eu estou tomando posse desse decreto agora. Estou tomando posse desse decreto. Em nome de Jesus, eu estou tomando posse desse decreto. Então agora a gente vai orar ao Senhor, tá bom? Primeira oração é a tua. O que o Espírito Santo ministrou na tua vida hoje? O que Ele falou? Talvez o Senhor estava falando sobre a sua fé. Minha fé está abalada, tenho andado decepcionado, tenho andado desesperançado. Então fala isso para Deus. Fala das vezes que você colocou a sua esperança. Às vezes dentro da alma da gente está doendo, porque a gente acha que nem Deus se importa com a gente. Se isso está acontecendo com você, fala para Ele: Senhor, está doendo muito a minha alma, e eu preciso do Teu toque, do Teu carinho. Pede para Ele o decreto do trono, só Ele pode dar esse decreto. Eu não tenho poder para decretar nada, mas o Todo-Poderoso tem poder para dar um decreto do trono. E esse decreto é irrevogável. E quando Ele abençoa, está abençoado, ainda que a gente não veja. Talvez na vida de alguns aqui, você está orando, continua orando, você está dizendo: Senhor, eu já ouvi o Teu decreto, e eu até vi sinais, mas a ferida está doendo tanto, e faz tanto tempo. Deus, tenha misericórdia, por favor. Eu não sei que pasta de figo usar, me ajuda. Na verdade, a pasta de figo é só o caminhar. Me ajuda a dar o próximo passo. Cura a minha alma, Senhor, e me ensina a viver na Tua presença. Quero orar com você agora. Pai querido, nós estamos juntos aqui em nome de Jesus, buscando a Tua face, crendo no Teu poder. Nós viemos aqui como seres humanos, Senhor, falhos, pecadores, cheios de defeitos, às vezes chorando as decisões que tomamos na nossa vida.
E nesta hora eu quero te pedir, Senhor, tenha misericórdia desses teus filhos. E nesta hora, Pai, eu quero te pedir, do teu trono decreta a restauração dessas vidas, que sejam restaurados em nome de Jesus. Ó Pai, eu não sei quais são os processos que esses teus filhos estão vivendo, mas eu queria te pedir, Senhor, dá sinais para eles. Dá sinais, Senhor, que isso não é apenas uma liturgia, mas eles estão buscando o Deus vivo e todo-poderoso. Marca a vida desses teus filhos com os sinais da tua graça. E que nesta hora, Pai, por causa desses sinais, a fé seja fortalecida. E que o Senhor revele claramente os passos. Qual é o próximo passo, Senhor? Qual é o próximo passo, Senhor? Qual é o próximo passo da jornada da fé? De tal maneira que eles possam caminhar seguros nas tuas poderosas mãos. Sustenta, Pai, esses teus filhos. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu só quero estar onde está.